Queridos, vamos abrir a Escritura no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo 22, e nós vamos ler o versículo 17, juntos. Essa noite eu tenho uma palavra para ministrar à igreja, e eu vou precisar de bastante atenção da sua parte. Uma palavra que eu pedi para Deus, para Ele colocar no meu coração. Pedi que o Senhor nos falasse algo que nos tocasse o coração. Pedi a Deus que Ele nos desse uma palavra que de alguma maneira pudesse sensibilizar o nosso ser, para nos motivar na caminhada cristã, para nos erguer, para, como diz no livro de Hebreus, firmar os nossos pés e joelhos trôpegos e firmar as mãos vacilantes. Eu digo isso porque nós, em nossa experiência, nós temos visto o quanto que esse século é perverso. Temos visto o quanto que vivemos num tempo em que supostamente há tantas coisas boas, como a facilidade de vida. Vivemos numa época e que, apesar de toda crise financeira, é muito mais fácil viver hoje do que viver há 20 anos, há 25 anos. Hoje nós temos acesso à informação, o celular está sempre ao lado, internet, não é? Ou seja, nós vivemos num mundo de facilidades, e isso tem nos tornado mais fracos em todos os aspectos. Por um lado, nós somos agraciados, né, com um tanto de coisas que poderiam ser bem usadas, mas por outro lado, isso tem nos enfraquecido muito em vários aspectos, sobretudo no que diz respeito à vida espiritual, à vida cristã, sobretudo no que diz respeito à vida coletiva de igreja, não é? No sentido de nós valorizarmos a reunião com os irmãos, o estar com os irmãos, a adoração coletiva da igreja, a ministração da palavra de Deus ao nosso coração nos cultos da igreja. Nós temos experimentado o quanto que esse século nos afeta e nos tem afetado profundamente. Então eu orava a Deus dizendo: Senhor, nos diga algo que nos abra a visão espiritual, algo que seja não uma palavra de motivação, ou uma palavra de mera motivação pessoal, não é? Uma palavra de autoajuda, mas que fosse uma palavra que gerasse em nós uma visão, ou restaurasse a visão, para que essa visão nos governe, para que a visão da verdade nos conduza a um viver mais comprometido com a própria verdade, com Cristo e com a igreja. E o Senhor, portanto, me trouxe primeiramente para esse texto de Apocalipse capítulo 22, versículo 17, que fala sobre o clamor do Espírito e o clamor da noiva, razão porque o tema dessa mensagem que eu sugeri é simplesmente a noiva de Cristo. Eu quero que nós, essa noite, venhamos a refletir acerca daquilo que somos para Cristo, de acordo com o seu plano. Igreja enquanto a noiva de Cristo. E aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O capítulo 22 de Apocalipse é um capítulo que serve de encerramento para toda a história revelada acerca de Deus com a sua criação, a história da queda do homem, a história da redenção da humanidade
e a história da redenção de todas as coisas, e a história da reconciliação de todas as coisas com Deus. Este capítulo é um capítulo que encerra, um capítulo muito bonito, os capítulos 21 e 22, quando João começa declarando: vi novo céu e nova terra, e declara então o momento em que todas as coisas estarão plenamente reconciliadas com Deus, mediante a obra de redenção de Jesus Cristo. E nesse grande ápice da revelação, João certamente estava ali tomado dessa revelação, estava extasiado diante da visão que ele tinha, de ver que todas as coisas más e perversas passaram, como ele declara que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas terão passado, porque tudo foi feito novo. O governo de Cristo se instaurou completamente sobre a terra. A Nova Jerusalém, enquanto aquela que é a noiva do Cordeiro, descendo do céu, ataviada como noiva, para habitar entre as nações que estarão sobre a terra, nações restauradas. E então João coloca essa frase, que certo modo, uma frase muito profunda, mas tão simples, quando diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Em seguida diz: aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. É certo que esse clamor, ou essa voz do Espírito e da noiva, ambos, o Espírito de Deus e a noiva, declarando a um só tom, a uma só voz, dizendo: vem. É um convite da graça de Deus. Mesmo em toda a eternidade, essa noiva, ela tem um papel fundamental na economia de Deus, de ser uma voz que clama aos homens de toda sorte, de todos os lugares, de todas as raças, dizendo: vem, porque a graça de Deus, ela é disponível e está disponível a todos os homens. E não somente clamando que os homens possam ir a essa fonte de graça, mas a noiva também com o Espírito Santo clamando: vem, Senhor. Como que essa noiva vivendo sobre a terra, como se antes desse desfecho da história, ou seja, a noiva agora, a noiva de Cristo no primeiro século, no segundo século, a noiva presente, a noiva constituída daqueles que creram no evangelho histórico de Cristo, que receberam a graça de Cristo no seu coração e foram constituídos igreja, noiva de Cristo, em todos os lugares, a noiva presente em todo o tempo, por um lado clamando aos homens: venham beber de graça dessa água da vida, mas por outro lado uma noiva cujo coração está clamando ao próprio Senhor Jesus, dizendo: Senhor, vem. Porque o Senhor veio a primeira vez, o Verbo se fez carne, veio cumprir a obra de redenção, Ele ressuscitou ao terceiro dia, retornou aos céus, e Ele prometeu voltar um dia. Então o Novo Testamento está repleto, da mensagem acerca da parousia, que é a mensagem acerca da volta gloriosa de Jesus Cristo, para que esta obra que Ele realizou e que consumou na cruz do Calvário, agora seja aplicada a toda a terra e a todos os homens, nesse grande desfecho de reconciliação. A noiva, portanto, traz consigo, pelo menos nas páginas da Bíblia, esse clamor. Você já foi casado, não sei, mas você já teve uma noiva, já foi noivo. Talvez os solteiros saibam menos disso, mas imagine você é homem, varão, tendo uma noiva. E você, de certo modo, tendo que fazer uma viagem, uma longa viagem. E você falar para a noiva: olha, eu vou precisar fazer uma viagem, vou me ausentar, vou passar um tempo fora, mas eu vou voltar. E o nosso amor, e o nosso trato, o nosso compromisso está firmado, está selado. E eu vou retornar, e quando eu retornar, nós vamos então efetivar esse casamento, vamos nos casar, vamos fazer uma grande festa, e aí nós vamos viver um para o outro, para toda a nossa vida, para sempre. Pense você nisso. Mas imagine só este varão
partindo e deixando lá a sua noiva. Qual será o sentimento e o coração dessa noiva durante todo o tempo em que o seu noivo está ausente? Partindo dessa metáfora, qual seria o desejo, o clamor, a oração do coração dessa noiva, senão que ela clamasse dizendo: vem, volta, retorna. Porém, as profecias apontam para algo diferente, e nós temos visto que também alguma coisa diferente tem ocorrido. Daqui a pouco eu quero apresentar para vocês esse fator que a Escritura nos apresenta, que faria com que a noiva não tivesse tal clamor no seu coração. Mas antes de tudo eu quero que os irmãos considerem comigo o que significa de fato e de verdade ser noiva de Cristo. Se eu perguntasse para você, ou para cada um de vocês, se vocês querem ser a noiva de Cristo, qual seria a sua resposta? Você quer ser noiva de Cristo? A igreja aqui representada, ou a noiva aqui representada, porque a noiva de Cristo é muito maior do que nós todos aqui. A noiva de Cristo é formada por todos os eleitos e predestinados do Pai. O Pai que na eternidade passada, que já nos conheceu e nos amou eletivamente. Mas a pergunta é se você deseja ser a noiva de Cristo, ou ser noiva de Cristo, compor essa noiva coletiva do Cristo de Deus. Os crentes têm declarado isso, têm feito até canções sobre o ser noiva, mas nós temos que considerar a questão da noiva. A princípio porque não parte do seu querer imediato. Lógico, talvez você já tomado e ganho pela graça de Deus diga: eu quero ser noiva de Cristo. Mas o fato é que antes mesmo de todos nós nascermos, o Senhor já nos escolheu de antemão para uma obra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 1. Ser noiva ou a noiva de Cristo não faz parte de um plano comum de Deus. Deus ele tem um plano comum de salvação para a humanidade. Basta que você leia Romanos capítulo 5 e você verá como que a obra de redenção de Cristo, tanto em quantidade quanto em qualidade, é muito maior do que a queda do homem, a queda de Adão. A obra de redenção de Cristo ela é todo abrangente. Então Deus tem um plano comum de salvação para a humanidade. Mas o ser noiva está para além desta obra comum de salvação. Em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, vamos ler o versículo 3 e o 4 e o 5, depois os últimos versículos deste capítulo. Preste bem atenção, porque aqui está falando acerca de cada um de nós. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Diga assim: o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor já nos abençoou, já nos foi dada a sua bênção. Essa bênção é em razão de Cristo. Em Cristo nós fomos abençoados com essas bênçãos. E ele passa a descrever duas delas no versículo 4 e 5, dizendo: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Essa é a primeira bênção. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu em Cristo. Você foi um eleito de Deus. E não bastasse que ele nos elegesse, é dito: e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vejam que essa eleição e que essa predestinação está para um plano especial. Vejam no capítulo 1 de Efésios ainda, no versículo 18, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Então veja como que Paulo escreve. Presta atenção. Primeiramente ele diz que o Senhor elegeu a cada um de nós e nos predestinou. A escolha de Deus, a eleição de Deus e a predestinação de Deus
como sendo uma graça especial que Ele concedeu a nós por meio do Seu Filho. Agora é dito que é preciso que os olhos do nosso coração sejam abertos, porque muitas vezes se fala sobre predestinação, muitas vezes se prega sobre predestinação, até mesmo se discute teologicamente acerca de predestinação. Há aqueles que não acreditam na predestinação, há uns que acreditam de uma maneira equivocada, há outros que acreditam na predestinação de Deus, eleição e predestinação. Mas a despeito do quanto se discute o assunto, nós temos que sair do plano filosófico desta verdade, temos que sair do campo das discussões meramente humanas dessas verdades e pedir que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que essa verdade traga um sentido real para a sua existência e para a sua vida e para o seu chamamento. Porque senão nós vamos ficar discutindo os méritos de uma doutrina que não nos faz melhor. A doutrina da predestinação não me faz melhor, senão que a compreensão que Deus me amou, senão a compreensão que Ele me conheceu e que me amando, sem nenhuma razão em mim mesmo, Ele disse: eu quero o Alexandre para constituir com outros irmãos, com a Vera, com a Silvia, com o Josué, com cada um de nós aqui, e com outros irmãos que vieram antes de nós, e outros que não congregam conosco, e outros que estão em outros ministérios, e ainda outros que virão posteriormente. O Senhor escolheu para um plano especial. Por isso que é dito que é preciso que sejam abertos os olhos do coração. Temos que ouvir essa mensagem dizendo: Senhor, abra os olhos do meu coração. Que a treva da ignorância, do pecado, as trevas desse século, que todas as facilidades dessa vida, a incredulidade, os sofismas, sejam anulados pelo poder da tua luz, que abrindo os olhos do meu coração, me faz ver a grandiosidade da misericórdia que coube a mim, porque Ele me amou, Ele me escolheu e Ele me predestinou. Daí nós não precisaremos discutir essa doutrina. Você não precisa criar inimizade com o irmão que não crê nesta verdade, desde que você tenha a convicção, não de uma mera doutrina, mas de um fato que o Senhor te escolheu. Se isso não te constranger, o fato de Ele ter te elegido e te ter predestinado, sendo que você não tem nada que possa convencê-lo disso, mas Ele o fez simplesmente porque Ele nos amou incondicionalmente, nada mais resolverá o seu problema. Não adianta fazer festividades, fazer festas na igreja, se o amor de Cristo não nos constranger. Veja o versículo 18: abrindo os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aí veja a união, porque até agora é dizendo que os seus olhos sejam abertos, que os meus olhos sejam abertos. Para quê? Para que você entenda o seu chamamento, para que você entenda que você não é um mero salvo. Glória a Deus pela salvação, mas muito mais do que salvação, Ele quer algo de você. Ele quer se relacionar com você dentro de um plano especial. Então logo Ele fala acerca dessa visão espiritual, Ele diz: o qual, versículo 20, exerceu Ele em Cristo. De repente Paulo para de falar daquilo que deve acontecer no nosso coração, que é essa revelação, para falar de Cristo. Será que ele mudou o assunto?
ou ele está dando continuidade? O versículo 20 diz o qual. O qual o quê? O que é esse o qual? A que se refere esse pronome? Ao poder. Então é dito que esse poder age em nós, os que cremos, sim ou não? Há um poder que age em você? Que poder é esse? Que poder é esse? Mas há um poder que age em todos nós, os que cremos, o mesmo poder, versículo 20, que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então ele diz, olhem para mim. Primeiro momento ele diz que Deus tem que abrir os olhos do nosso coração, para que nós entendamos o propósito dele para a nossa vida, entendamos o nosso chamamento, para que nós entendamos a esperança da glória em nós, para que nós entendamos que age em nós um poder sobrenatural, um poder do Espírito, o mesmo poder que, agora pensa se esse poder não é glorioso, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Grande esse poder. Para tirar Cristo de dentre os mortos, estava morrido, matado, morto de verdade. Estava lá o seu corpo hirto, quando o Espírito agiu naquele corpo, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas não para por aí. E fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então é o poder da ressurreição e o poder da ascensão. O Senhor, ele ressuscitou e ele ascendeu. Mas não foi qualquer ascensão. É dito que essa ascensão é acima de todo principado e potestade e poder e domínio. E não é somente uma ascensão acima de qualquer força, mas ainda é uma ascensão cheia de glória, porque é dito que não somente ele se assentou acima de todas as forças, mas também acima de todo nome que se possa referir. O nome Jesus é o nome mais alto. E não somente devemos declarar que ele é o nosso Salvador, glória a Deus porque ele é o nosso Salvador. E não somente devemos declarar que ele é o nosso Senhor, glória a Deus porque ele é o nosso Senhor. Mas essa revelação do capítulo 1 quer nos levar a vê-lo numa outra perspectiva. Porque ele nos amou, nos elegeu, nos predestinou, só que nós temos que ver isso. Os olhos têm que ser abertos, para que você entenda que habita em você e age em você o mesmo Espírito e o mesmo poder que ressuscitou a Cristo e o fez tão alto e tão sublime. Mas é dito que, estando ele acima de tudo e de todo nome que se possa referir, não só no presente, mas também nos séculos vindouros, é dito que todas as coisas, preste atenção, foram postas debaixo dos pés de Cristo. Mas a grande questão é, qual é a relação que começou dizendo acerca daqueles que foram abençoados com toda sorte de bênçãos, os que foram eleitos, predestinados, cujos olhos do coração precisam ser abertos para entender esse mistério. E qual que é o mistério? E ele diz no 22, agora leia na sua Bíblia, leia com seus olhos, leia com seu coração, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Cristo foi dado à igreja. Cristo foi dado à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando diz que a igreja é o corpo de Cristo, a qual é o seu corpo, então nós temos Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo, e portanto
a igreja faz parte deste propósito divino de ter Cristo como o mais alto e o mais sublime, e a igreja participando dele e participando nele, desse grande reino universal, debaixo de cujos pés estão todas as coisas subordinadas. Para você entender o sentido de corpo de Cristo, você pode pensar, mas o tema não é noiva de Cristo? Por que você está lendo sobre o corpo de Cristo? Basta que você leia Gênesis capítulo 2, porque lá, o Senhor, usando de metáforas, Ele vai nos apontar exatamente qual o segredo de a igreja, enquanto o corpo de Cristo, ser a sua noiva. Diz que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida. Lá estava o homem bonito, estava corado, vivo. E então é dito que o Senhor mandou trazer todos os animais que passavam diante, cada casal de animais diante do homem, de Adão, para que ele pusesse nome nos animais. Mas isso é uma pedagogia, é um ensinamento. De maneira que o homem ia colocando os nomes nos animais, e ele foi observando que cada animal macho tinha uma correspondente sua, tinha uma fêmea, que eles eram parecidos, que eles tinham identidade de naturezas, identidade de essência. E com isso ele foi surgindo, nascendo no coração de Adão o desejo de ter também uma auxiliadora, uma cooperadora, uma noiva, uma esposa, mas que fosse da sua mesma natureza. Vocês conhecem bem a história. É dito que ao final daquela bicharada toda, o texto bíblico diz: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, para o homem, todavia, dentre todos aqueles seres, aqueles animais, não havia uma auxiliadora da sua mesma natureza, da sua mesma essência, que fizesse parte do seu próprio ser. Não tinha. Por isso é dito que Deus fez o homem dormir com pesado sono, para dele, do seu lado, do seu corpo, fazer uma noiva para si. Imagine Adão, quando acordou, despertou do sono, lembrou do anseio do coração, o desejo de amar e de ser amado. O amor puro, singelo, abraçar, se unir, ser verdadeiramente uma só carne com a sua noiva, sua esposa, sua parceira. E quando ele olha para o lado, que ele vê aquela Evona, eu ouvi um glória a Deus. Glória a Deus, ué. Eu não estou recriminando ninguém. É porque eu ouvi um glória a Deus tão gostoso. Quando ele olhou aquela Evona, ele disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ou seja, é o meu corpo. Se é osso dos meus ossos e é carne da minha carne, é o meu corpo, é minha extensão, é minha continuidade. Por isso nós temos ali a noiva de Adão, sendo a sua extensão, portanto, o seu corpo, como um símbolo daquilo que haveria de ser. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, 31 e 32. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Todos já ouviram isso aqui, né? Em missa de casamento, ou em culto de casamento, tem que ler esse versículo. Não adianta, tem que ler. Só que aí Paulo, ele agrega um significado. Versículo 32. Grande é este mistério. Então eu vou ler novamente o 31. E quando eu acabar, eu quero que vocês falem com a boca bem cheia. Grande é este mistério. Beleza? Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher,
e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Há um mistério nisso. Quando você olha para um homem e uma mulher que se uniram, se tornaram ali uma só carne, é um mistério. Guarda numa relação tão banal no sentido de que há casamento, quando você olha tem um casal, mas em cada um deles ali há latente um sentido espiritual, que Paulo diz, isso é um grande mistério. E ele continua dizendo, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então quando você foi se casar, Cadmo, você foi lá no Maranhão, mas você encontrou ela onde? Então, o que eu estou falando? Você foi ao Maranhão, estava lá, solteiro, bonito, novo. Aí você estava naquele momento de Adão, aquele momento em que o homem fala assim, está no tempo de eu ter alguém. Porque a criancinha quando nasce, é um minho, está tudo certo, mas chega um momento que o coração começa a pulsar e a desejar por alguém. E está lá o Cadmo, tinha tantas mulheres lá, não tinha, Cadmo? E aqui também tinha muitas, que inclusive queriam você certamente, muitas delas. E você talvez até tenha tentado com uma, com outra, namorou, não rolou. Os jovens hoje em dia falam que não teve química, né? Não rolou a química, não teve aquele amálgama de espírito, de coração, não bateu, tal. Mas um dia, e o Cadmo estava procurando, e talvez ele estivesse procurando por razões diferentes, né? Talvez tinha, quem sabe, um padrão específico, eu quero assim, né? A pessoa quando não entende o amor, ela começa a colocar alguns padrões, eu quero que tenha o cabelo assim, da cor assim, da altura assim, do pé assim, né? Só que o amor é uma coisa que não se explica, não. O amor, ele bate no peito ali, no coração e acabou. Aí está lá o Cadmo lá no Maranhão, quando ele olhou para a Cadma, o coração do Cadmo bateu forte, e uma voz interior disse, esta, afinal, é a minha noiva. Você escolheu a Nayana. Grande é esse mistério. Então, aí o Cadmo, por que o Cadmo escolheu a Nayana? Porque ele amou. Houve algo no coração que falou assim, é esta aí. É esta aí. E eles se uniram, sem nenhuma exigência de qualquer outra coisa, senão o amor. Só o amor justifica um relacionamento. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas por ignorância, querem justificar um casamento legítimo, se casou na igreja ou se casou num civil, não é assim? Eles querem? E pouco se importa com outra coisa, querem saber do papel, cadê o papel? E não sabem que a única coisa que justifica um relacionamento entre duas pessoas é o amor. Só o amor é que dá a legitimidade de um relacionamento. Mas o que eu quero dizer é que, a despeito de haver tantas mulheres no mundo, o Cadmo, para ser a sua noiva, ele escolheu a Nayana porque amou. Isso significa que quando Cristo, semelhantemente, porque para eu entender o relacionamento de Cristo com a sua igreja, a sua noiva, eu preciso olhar para a evidência material imediata que o próprio Deus nos dispôs, que é, deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Eu tenho que olhar para o casal e daí eu compreender qual é o mistério que isso envolve, para entender que Cristo e a igreja estão para um homem ou uma mulher, ou vice-versa, no sentido da simbologia. Então, Deus ama a todas as pessoas.
Todas as pessoas. Deus amou o mundo, declara a Escritura, de tal maneira. Assim como a Escritura também diz para o Cadmo que você, Cadmo, deve amar a todos os homens. Não somente ao seu próximo, mas inclusive ao seu inimigo. Aos seus inimigos, não é isso? Então existe um amor geral de Deus por todos os homens, como Ele nos ensina a amar a todos os homens. E não somente Deus amou o mundo de tal maneira, como Ele enviou o seu Filho ao mundo e para o mundo, para salvar o mundo. Razão porque João vai dizer na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 2, que a morte de Cristo cumpriu uma redenção para o mundo inteiro. Se Cristo é a propiciação para os pecados, não somente nossos, mas também para os pecados do mundo inteiro. Então, o amor de Deus é universal, e a redenção de Deus não é para um grupo eletivo de pessoas. A salvação de Deus é para todos os homens. Pastor, mas e a doutrina da predestinação? Não, afinal, para que então nós somos eleitos e predestinados, se todos os homens podem ser salvos, mesmo os que não foram eleitos? Esse é o sentido. Se vocês atentarem a um texto em Hebreus capítulo 13, versículo 12, versículo 23, em que o apóstolo fala sobre a igreja. Ele diz que a igreja é constituída, embora de muitas pessoas eleitas e predestinadas, mas ela é uma igreja de primogênitos. Por que será que a Escritura diz que nós somos uma igreja de primogênitos? Você não já ouviu falar que primogênito é somente um? Que é o primeiro? Sim ou não? Então, se nós somos uma igreja de primogênitos, a Vera é uma primogênita. A Rosilene também é primogênita. O Juraci é primogênito, porque é uma igreja de primogênitos. Todos da igreja são primogênitos. Aí você tem que olhar para o Antigo Testamento, porque lá nós vamos encontrar as sombras das realidades a serem apresentadas no Novo Testamento. E você vai ver que sempre tinha uma luta muito grande e uma disputa muito grande, e um desejo da parte dos pais, sobretudo do pai, por um filho primogênito. Você pode observar a história de Caim e Abel. Quem era o primogênito? Caim. Abel não era o primogênito. Primeiramente veio Caim, depois Abel. Depois nós temos o caso de Esaú e Jacó. Quem era o primogênito? Esaú. Você tem um caso também, vários outros casos, né? Manassés e Efraim. Todos os casos, preste atenção nisso, de primogênitos do Antigo Testamento. O homem, os pais, entendiam que primogênito era o primeiro filho que nascesse. Desde que nascesse primeiro, era o primogênito. Era o caso de Esaú e Jacó. Quem nasceu primeiro? Esaú. E Jacó, agarrado no calcanhar dele, porque desde o ventre já lutavam para saber quem seria o primogênito. Esaú saiu primeiro. Se eles lutavam, Esaú foi mais forte. Sim ou não? Esaú foi mais esperto. Esaú tinha todos os méritos de um primogênito. Afinal, ele não somente foi o primeiro, mas fez por merecer. Ele venceu uma batalha no ventre para ser o primeiro. Mas aí é quando nós entendemos todos os casos de primogenitura no Antigo Testamento. Ocorre que Deus, da sua parte, Ele inverte os polos. Ele diz: não, o meu primogênito é sempre o segundo. Primeiramente veio Caim e Abel. Quem foi aceito? Abel, o segundo. Esaú e Jacó, a quem Deus deu a primogenitura? A Jacó, o segundo. E assim todos os outros casos, você pode observar e ler, cada um deles sempre vai ser o segundo, o primogênito de Deus. E alguém perguntaria: mas por qual motivo isso acontece? Simples, porque a primogenitura na Escritura está para a eleição e para a predestinação. A primogenitura não é quem é o melhor ou quem é o primeiro, mas é aquele que Deus diz: eu quero você. Por isso é dito aquela frase tão conhecida: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú.
Nesse aborreci não é odiar, não pense isso. É como que, voltando ao Cadmo, ele falou: eu amei a Cadma, fica mais fácil para mim. Eu amei a Cadma, perfeito? E do momento que você amou a Cadma, você deve aborrecer a todas as outras mulheres. Aborrecer no sentido de não desejar as outras por mulher sua, porque você tem uma noiva, você tem uma esposa, e essa esposa é fruto de um amor da sua escolha, um amor eletivo. Por isso que, sendo a primogenitura, não aquele que nasce primeiro, mas para Deus a primogenitura ou o primogênito é aquele que Ele escolhe. Então, se nós somos escolhidos de Deus, diz em Hebreus 12, 23, nós somos igreja de primogênitos. E Tiago vai dizer que nós somos as primícias da sua criação. Tiago capítulo 1, versículo 18. Ele nos constituiu as suas primícias, nos constituiu o seu primogênito. Noiva não é algo que se entrega, que se dá. Eu sei que antigamente, por razões diversas, os pais escolhiam a noiva para o filho. Os casamentos arranjados, sim ou não? Casamento arranjado. Mas o homem foi crescendo e foi abandonando essas coisas, e foi compreendendo que o casamento é uma escolha que se faz a partir do amor. Deus amou todas as pessoas, como nos ensina a amar todas as pessoas. E esse amor o levou à obra de redenção por toda a humanidade. Porém, Ele sentiu no coração por você, de maneira especial, um amor diferente. Com o seu amor de redenção, redimiu os homens. Mas com o amor daquele que busca para si uma noiva, Ele te escolheu. Então você é alvo de um amor eletivo de Deus. É o que está em Romanos capítulo 8, versículo 29. Quando diz: e aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Esse termo conhecer, aqui, esse verbo, aos que de antemão conheceu, deve ser interpretado de maneira legítima por todo o Novo Testamento, e mesmo o Antigo Testamento, como: e aos que de antemão Ele amou eletivamente. É um amor especial, é um amor de escolha. Então você não chegou a Cristo por um acidente, você não chegou ao Evangelho de maneira acidental, tampouco porque você quis e ponto final. Não, Ele já te conhecera, Ele já te amara para ser noiva, Ele já havia te escolhido, te separado, já havia te predestinado para esse fim. Então você faz parte de uma obra especial de Deus, faz parte de um projeto especial de Deus. Eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Ou seja, enquanto noiva de Cristo, fazemos parte de um propósito especial. E portanto, quando Ele te chamou segundo o seu propósito. Você está claro disso? Você está claro que você tem um chamamento? Mas um chamamento especial para fazer parte da noiva de Cristo? E o que isso implica? Pensando numa noiva adequada, numa noiva coerente, numa noiva que corresponda aos desígnios do noivo, diríamos que primeiramente essa noiva deve amá-lo. Porque quão triste é para o homem amar uma mulher, desejá-la por esposa, tê-la como noiva, e se ela não o ama verdadeiramente. Talvez alguém aqui já tenha passado por experiência parecida. Se você um dia amou alguém e não foi correspondido, ou se você foi desprezado pela própria esposa ou pela própria noiva, você sabe do que eu estou dizendo. Ou você, mulher, se você foi desprezada pelo seu noivo, pelo seu namorado, pelo seu esposo,
Você sabe o que é amar, desejar, ser fiel, querer viver para o outro e não ser correspondido. Causa uma dor profunda. Causa uma dor muito grande. Com respeito ao Antigo Testamento, Deus fez um pacto com Israel, um pacto de casamento. É dito que Deus desposou o povo de Israel para ser sua esposa. Mas é dito que em razão do tipo de aliança que foi feita, uma aliança que dependia de dois, do noivo, do esposo e da esposa, é dito que o povo de Israel, enquanto esposa, quebrou a aliança, rompeu a aliança e houve um divórcio entre Deus e o seu povo. Só que tem um detalhe, olhe para mim neste momento. Nós fazemos parte de um novo pacto. E este novo pacto, preste atenção, que nos une a Cristo, Ele o esposo, nós a esposa, Ele o noivo, nós a noiva, nesse pacto, a despeito de qualquer coisa que você faça, ele não pode ser quebrado. E por que não pode ser quebrado? Porque quando quando foi instaurado esse pacto da nova aliança, da graça do Calvário, da morte de Cristo, foi dito que Cristo, Ele assumia toda a responsabilidade do pacto, de maneira que aconteça o que acontecer, esse casamento não pode ser rompido. Ou seja, o Senhor nos amou, e como diz em João capítulo 13, nos amou até o fim. Só que agora cabe a nós perguntar a cada um no seu coração, se neste entendimento, nesse sentido, se você ama o Senhor, como uma noiva que arde em febre de desejo e de amor pelo seu noivo. Porque se nós não amarmos o Senhor, se não houver o amor devido, que tipo de relacionamento nós teremos? Aí vai ser muito fácil você marcar com o noivo um encontro e na hora você não aparecer ao encontro, porque você não tem por que ir ao encontro. É o noivo querendo marcar logo esse casamento e você adiando. Não, calma, não é bem assim, né? Não sei se é isso mesmo que eu quero. Como é que nós tratamos o Senhor? Não enquanto o Salvador, não enquanto o Senhor, mas enquanto o esposo, ou enquanto o noivo da igreja. O texto que nós acabamos de ler, em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange, sabendo nós isso, que um morreu, para que todos nós possamos viver. Ou seja, a noiva começa por um sentimento puro, sincero e verdadeiro no coração, o que implica que toda a nossa motivação, no sentido em caminhar em direção ao noivo, adorá-lo, amá-lo, aguardar por sua vinda, depende do quanto nós o amamos. E eu vou dizer um segredo para vocês: nós amamos o Senhor. Diga amém. Você ama o Senhor, porque esse amor não é mérito seu. Esse amor foi colocado pelo Espírito de Deus no nosso coração. Mas talvez o seu coração esteja com muitas escamas, ou esteja saturado de muita ilusão, e você não percebe, não tem percebido esse amor. E eu vou te entregar uma chave: não tenha medo de errar. Comece a orar a Deus, comece a orar e a declarar em nome da verdade, não em nome dos seus sentimentos humanos, a falar: Senhor, eu te amo. Senhor, se você duvidar eventualmente, fale como Pedro: o Senhor sabe que eu te amo. Mas comece a invocar, não é evocar. Ele não está fora de você, ele está dentro de você. Comece a invocar este amor, e este amor vai se manifestar profundamente no seu coração. E você vai ficar como um sulamita lá no Antigo Testamento, desejosa de se encontrar com o seu Senhor. A vinda de Cristo vai ser algo desejável. Entenda uma coisa: o Senhor Jesus, o próprio noivo, já havia profetizado em Apocalipse capítulo 2, versículo 4,
que a igreja haveria de abandonar o seu primeiro amor. Observa que não é dito que a igreja haveria de perder o primeiro amor. Porque se ela perdeu, que seja por descuido ou não, o fato é que não se pode culpar exatamente, porque foi perdido. Mas quando diz que a igreja haveria de abandonar o primeiro amor, como é dito, tenho porém contra ti que abandonasse o teu primeiro amor, quer dizer que a igreja do Senhor, enquanto noiva, sabendo que era noiva, sabendo que amava o Senhor, começou propositadamente a buscar outros interesses. O noivo se ausentou, o noivo prometeu voltar para se casar com a sua igreja, mas a noiva, na ausência do noivo, começou a pensar: o noivo vai voltar, eu amo o noivo, mas enquanto ele não vem, deixa eu cuidar de algumas coisas aqui minhas. O noivo está demorando muito. Você sabe que ele é fiel, ou você não sabe que Cristo é fiel? E que ele não falha, e que ele não desistiu de você, e que ele vai voltar. Mas sabendo disso, você sabe que o problema então está em você. Quando você fala: não, o noivo não está aqui, eu vou aproveitar que ele não está aqui, vou aproveitar que ele está demorando, e eu vou começar a buscar algumas coisas minhas, que não tem nenhuma relação com o casamento por vir. E passamos a desprezar o fato de que nós devemos nos guardar para Cristo. Paulo dizia sobre isso, que ele zelava com o zelo de Deus pela igreja, para que ele pudesse apresentá-la como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Porém ele diz: mas eu receio. Preste atenção, igreja. Eu receio. Eu me refiro a 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4. Ele diz: olha, eu estou zelando por vocês com o zelo de Deus, para que na sua vinda vocês estejam como virgens puras, aguardando pelo noivo. Porém, diz o apóstolo, eu receio. Paulo tinha um receio. Esse ministério tem esse receio. Qual receio? De que, sendo nós virgem pura para Cristo, no percurso, no caminho, sejamos nós enganados e seduzidos pela mentira da serpente. Como diz o texto: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam corrompidos os vossos pensamentos, os vossos corações, e vocês venham a se apartar da simplicidade de Cristo. É preciso entendermos isso. Nós não estamos lutando contra homens. Os irmãos não sabem o tanto que esse ministério, ele preza pela verdade. É certo que muitos não acreditam nisso. Muitos duvidam disso. Muitos dizem que esse ministério é herege. Quem já ouviu isso aqui? Em algum lugar? Não, sei lá, eles são hereges. Ultimamente tem dito que esse ministério não é sério. Mas o que nós vamos fazer? Quem aqui ama o Senhor? Se você não sente nada, apenas declare: ama ao Senhor. Eu amo o Senhor. Nós, enquanto noiva, temos que permanecer na base do amor. Do amor ao nosso noivo e do amor para com toda a noiva de Cristo. Isto é, para com todos os nossos irmãos. A nossa única arma é o amor. Somente o amor. Ame a quem fale bem de vocês, desse ministério. Ame aqueles que criticam. Ame aqueles que falam mal. Eu vou pedir uma coisa para todos vocês: não lutem com nenhuma arma carnal, em nome de Jesus. Vamos nos posicionar na base do amor, amando
ao nosso noivo que é Cristo, e amando toda a noiva de Cristo, e orando por ela, porque a noiva de Cristo somos nós que aqui estamos, e são todos os filhos de Deus, a quem Ele próprio elegeu e Ele próprio predestinou. Quem sou eu para dizer contra alguém que Cristo, o próprio Cristo escolheu? Sim ou não? E quando Cristo me escolheu, Ele não sabia das minhas faltas? Ele não sabia dos meus erros? Das minhas dificuldades? Mas Ele não me amou a si mesmo? E o seu amor não foi maior do que as minhas fraquezas? Então nós não podemos olhar para a fraqueza, nem nossa nem de ninguém, mas amar e encorajar uns aos outros por este amor. Encorajar uns aos outros. Irmãos, precisamos amar, e esse amor precisa ser manifestado. Ocorre que a profecia sinalizava: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Isso é o noivo que está dizendo para nós. Parece que o noivo olhando, viu, no eixo da história, profeticamente, ele viu a sua noiva, portanto ele viu você. E ele viu que você se perdeu ao longo do caminho, que os interesses espirituais se perderam ao longo do caminho, que outras coisas passaram a ocupar o seu coração, que coisas mundanas, seculares, começaram a ocupar o lugar de Cristo. E por mais que você o ame, você já não sente mais tal amor, esse amor já não aquece mais você. E você próprio pode reconhecer: pastor, eu estou numa situação difícil, mas o que fazer diante disso? Para você se encorajar e começar a clamar juntamente com o Espírito: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. O que fazer? Jesus diz: lembra-te. Lembra-te. É hora de recordar. É momento de você considerar e reconsiderar toda a sua vida. O que tem acontecido comigo? Por que eu estou em tal situação? Quais são os valores que foram substituídos por outros a que eu chamo de valores? E ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. O arrependimento é uma mudança no entendimento. E volta à prática das primeiras obras. Há um convite. Porque quando o seu coração estiver totalmente nesse sentido do Senhor e do seu reino, da sua vinda, você vai ter um sentimento que não é amor carnal, como uma mulher apaixonada, um homem apaixonado, fica lá chorando, ele não vem, não chega. Não, o amor pelo nosso noivo, pela sua vinda e pelo seu reino, se manifesta em forma de oração. Quando diz: quando orardes, orareis assim. Aqui está o sentimento de amor da noiva. Porque se você ora de verdade, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, se você ora que o teu nome seja santificado, veja o que você está buscando. O coração da noiva busca pela santificação do nome de Deus na sua vida e no universo. Ou seja, o amor dar a prioridade àquilo que é primordial. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esse desejo é o amor. Se a noiva ama, está desejosa: Senhor, traga o teu reino sobre mim, que se estabeleça o teu encabeçamento na minha vida, no meu coração, e que seja feita a tua vontade. Essa oração só pode ser a oração de alguém que ama profundamente, e por isso deseja profundamente por essas coisas que estão acima de qualquer outras coisas. Porque o nome de Deus sendo santificado, o reino de Deus se instaurando e a vontade de Deus sendo cumprida, o que tem maior do que isso?
Quando essas coisas deixam de ser uma doutrina ou um conceito de oração, mas se torna um desejo do coração. Você pode rezar 50 Pai Nosso, não tem problema nenhum. Você pode fazer corrente com as mãos dadas, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Isso não dá nada. Essa oração é um clamor do coração, daquele que verdadeiramente ama, e porque ama deseja, e porque deseja clama. Oração enquanto o resultado natural de uma alma ansiosa pelo nome de Deus ser santificado, para que o seu reino venha e que a sua vontade seja realizada. Mas somente uma noiva pode orar assim. E essa noiva certamente se ama. Eu particularmente tenho visto muito casamento, pessoas que se casam, vão se casar. Eu já confessei para vocês que eu não sou muito afeito à cerimônia de casamento, né? Embora seja muito bonito, eu acho muito bonita, né? Tudo, mas eu não vejo muita verdade nessas coisas, né? Tratando do lado humano. Mas imagine uma noiva vai se casar. A Tainá se casou recentemente, não foi? Você imagine só, a noiva fica se preparando. Primeiro fica sonhando com o vestido, a vida toda sonhando com o vestido. Meu vestido vai ser assim. Umas desenham, outras não pausam em passar na frente de uma loja de noivas que fica olhando. Algumas já escolheram o vestido. Chega lá, num mês, vai lá, faz um contrato, já paga o aluguel. Outras manda fazer o próprio vestido. Eu sei que a noiva tem todo o interesse, né, em se preparar para aquele dia. Tem todo um preparativo, envolve muitas coisas. E quanto mais se aproxima o dia, mais a noiva se empenha em se preparar. Não é assim que acontece? E nós, enquanto igreja e noiva de Cristo, não vamos preparar as nossas vestes? Nós não vamos nos preparar? Nós não vamos, cada dia que se passa, cada dia mais perto, nós tecermos as nossas vestes? Nos preocuparmos em sermos ou estarmos uma noiva adornada, bonita. Uma noiva bonita, arrumada. Como diz em Efésios capítulo 5, e aqui eu fecho, eu encerro a ministração dessa noite com esse texto. Abra sua Bíblia no capítulo 5, quando diz assim no versículo 25 em diante: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Temos que ter no coração esse desejo, igreja gloriosa. Temos que nos preparar para sermos igreja gloriosa. O que você pode fazer para que essa igreja esteja gloriosa? Você, como parte da noiva, o que você pode fazer? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, adornada para o seu noivo, para o seu esposo, para aquele grande dia. Que essas palavras gerem no coração dos irmãos um desejo profundo de se firmar mais e mais como noiva de Cristo. Entender que você foi chamado para cooperar com Ele, para ser a sua noiva, para o seu deleite. E que embora você seja salvo, como muitos homens na terra serão salvos, você faz parte de um povo eleito a partir de um amor eletivo. Que isso faça toda a diferença na sua vida.